O inesperado impacto positivo dos videogames na visão e na atenção. Os games de ação, que envolvem tomar decisões rápidas, navegar em diferentes ambientes e encontrar alvos visuais, parecem oferecer os benefícios cognitivos mais significativos. Se você tem dificuldade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ignorar as distrações do dia a dia e priorizar sua lista de afazeres, pasme, os videogames podem ser um grande aliado. Pesquisas sugerem que possam aprimorar sua mente, reforçar sua memória de trabalho, seu foco, suas habilidades especiais e até mesmo sua visão. Ou seja, talvez a prática não seja tão perda de tempo como alguns pais imaginam. Como mãe de 3 filhos, eu pensava a mesma coisa. Fiquei muito surpreso ao descobrir que os videogames têm efeitos positivos no nosso comportamento, diz um neurocientista cognitivo da Pine-Bavelier, cuja pesquisa usa aparelhos na cabeça de jogadores para entender o que acontece no cérebro dos jogadores de videogame. Foco nos jogos de ação. Mas, para obter esse tipo de resultados positivos, o tipo de jogo é fundamental. Os games de ação, aqueles que envolvem tomar decisões rápidas, navegar em diferentes ambientes e encontrar alvos visuais, parecem oferecer os benefícios cognitivos mais significativos. Jogos de tiro em primeira e terceira pessoa realmente reforçam o quão bem você presta atenção. Eles também melhoram o quão você enxerga ou escuta, o que chamamos de percepção. E revelam ainda uma melhora acentuada na cognição espacial, na memória de trabalho e na capacidade multitarefa, afirma Bavelier. Na verdade, são benefícios que têm potencial de uso no dia a dia. O que acontece é que, ao jogar esses games, você está treinando seu cérebro. Nós ativamos áreas no córtex frontal, outras no córtex parietal, uma rede conhecida por ser responsável pela atenção descendente. Essa rede fica mais reforçada e muito mais eficiente no processamento de informações, explica a neurocientista. Em 2003 descobriu-se que jogadores de videogame eram melhores em resolver quebra-cabeças visuais do que os que não jogavam. Foram necessários 10 dias de videogame para melhorar o desempenho destes últimos. Os jogos de ação também demonstraram aumentar a massa cinzenta, uma área associada ao raciocínio abstrato e à resolução de problemas. Em relação à visão, um estudo recente revelou que jogar 50 horas de games de ação por 9 semanas, um pouco menos de 1 hora por dia, melhora a sensibilidade ao contraste. Em outras palavras, você é mais capaz de distinguir entre tons de cinza, o que é útil quando você está dirigindo à noite ou em outras situações de baixa visibilidade. E a sensibilidade ao contraste parece piorar naturalmente à medida que envelhecemos. Infelizmente você não obtém todos estes benefícios jogando games mais calmos. É importante que sejam jogos de ação. Fazemos estudos, em que pedimos que os participantes pratiquem jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa ou outros jogos, como jogos de simulação social ou jogos de quebra-cabeça. E descobrimos que apenas aqueles que treinavam jogos de tiro em primeira e terceira pessoa apresentavam essa atenção aprimorada, revela a neurocientista. Mas não precisam ser necessariamente jogos violentos. Em um estudo, por exemplo, participantes foram convidados a jogar um game que envolvia resolver enigmas e coletar moedas como recompensa. Eles jogaram 30 minutos por dia durante 3 meses. Ao final do estudo, o hipocampo, a parte do cérebro que é vital para a memória, havia sido aprimorado. Dicas para iniciantes. Se você não tem familiaridade com o mundo dos games, uma boa forma de começar a aprimorar sua atenção, segundo Bavelier, pode ser com jogos de carros. O tipo de jogo em você precisa avisar uma tarefa, mas ao mesmo tempo haja distrações ou obstáculos que você precisa evitar, pontos que você precisa coletar. Isso tem a mesma mecânica que coloca à prova sua atenção, explica. E você não precisa passar muito tempo jogando para obter os benefícios. Não existe uma dose ideal, o melhor é a prática distribuída, de partidas curtas. Então, uma sessão de cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante um período de 10 a 15 semanas, sugere. E o lado negativo? Os videogames têm um lado sombrio.
Os fabricantes usam todos os artifícios para manter os usuários jogando por mais tempo, e alguns jogos são viciantes. Quanto mais você joga, mais quer jogar. Há diferentes mecânicas de jogo que podem levar a um comportamento mais ou menos insalubre. E, na verdade, os games que parecem ser jogados mais compulsivamente são aqueles em que não há um final claro. Portanto, há uma responsabilidade do ponto de vista dos designers de jogos em definir um final claro para as partidas, diz Pavelier. E será que alguns games também podem deixar os jogadores mais agressivos? Uma meta-análise de 28 estudos, publicada em 2020, em mais de 21 mil jovens, encontrou uma pequena correlação entre violência e videogames em um quarto dos estudos, mas nenhuma correlação na maioria deles. Os pesquisadores concluíram que as evidências mostram que os impactos de longo prazo dos jogos violentos na agressividade dos jovens são próximos a zero. No entanto, esse é um tema que ainda desperta calorosos debates. Na série Just One Uma Única Coisa, da Rádio 4 da BBC, o médico Michael Mosley aborda em diferentes episódios o que você poderia fazer por sua saúde se tivesse apenas uma escolha.